Olá, queridos, feliz ano novo. Para iniciar o nosso ano, quero deixar aqui o nosso primeiro devocional para edificar a tua vida. E sem delongas, eu convido a você pegar sua Bíblia aí, ou então ficar ouvindo essa ministração, cuja referência está no livro de Mateus, capítulo 21, verso de 28 em diante. Diz assim: é a parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não fui. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Que palavra forte. Então, vamos focar aqui na questão dos 2 filhos. O primeiro filho, ao ser abordado pelo pai, ele disse que não iria trabalhar, mas ele terminou indo, enquanto o outro fez o contrário. E eu estava aqui analisando, né? Quantas das vezes nós recebemos uma ordem, uma ordenança de Deus, uma orientação, e muitas das vezes ficamos empolgados a princípio, dizemos que vamos fazer, que vamos obedecer a Deus, principalmente na época do primeiro amor. Mas em seguida nós esquecemos aquilo que falamos com Deus, aquilo que ouvimos de Deus. E terminamos muitas das vezes não fazendo muita coisa ou fazendo uma parte e deixando outra sem cumprir. E eu lembrei muito bem de Abraão, quando o próprio Deus falou com ele, para ele sair daquela terra, da parentela dele, da casa do pai dele, deixasse toda a sua parentela ali, mas ele obedeceu a Deus em parte. Ele saiu da terra, mas ele levou um parente que foi Ló. E ele teve problemas com Ló, porque Deus já sabia o que vinha à frente, mas Abraão, por ter um envolvimento, afetivo muito grande com Ló, ele descumpriu a vontade de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E quando Deus estabelece algo, não é a fim de nos manipular, nem controlar por inteiro a nossa vida, mas é para nos livrar de muitas coisas que a gente não vê, mas que Deus sabe que vai ser prejuízo para nossas vidas. E quando esse pai aqui fala para os filhos, para eles irem trabalhar na vinha, um se mostra afoito e diz que vai, mas no final das contas ele não cumpre o que ele prometeu ao pai. Enquanto o outro fala que não vai, mas termina indo, termina obedecendo. Talvez você iniciou esse ano já se sentindo arrependido, até com remorso pelo fato de, muitas das vezes, Deus ter lhe falado algo e você, devido a não ter a maturidade suficiente para obedecê-lo, você preferiu desobedecê-lo. E hoje talvez você está pagando o preço ou sendo penalizado pelas consequências dessa sua atitude, dessa tua decisão, de forma consciente ou inconsciente, em não obedecer a Deus. Hoje eu estava meditando sobre isso. Quantos dos filhos de Deus sofrem por isso? E quando você vê o resultado e você cria uma maturidade, você percebe que toda aquela orientação que Deus te deu era a melhor. Mas você viu que naquela época você não conseguiu cumpri-la. E o melhor mesmo é obedecer a Deus do que sacrifício de tolo. Então, com esses versículos, com essas palavras que eu estou trazendo aqui para você e também para o meu espírito, eu posso entender aqui que a melhor coisa é validar o que Deus fala.
Às vezes nós falamos que realmente o que Deus fala é sério, mas na hora de colocar em prática, nós demonstramos a desvalidação com as nossas atitudes. Você inicia esse ano tomando a atitude ou a decisão de sempre acatar tudo que Deus te orientar. Muitas das vezes a vontade do Senhor não é tão boa para você aos seus olhos agora, nesse tempo presente. Mas no futuro você vai entender que o que Deus estava estabelecendo para a tua vida era e é o melhor. Por isso, não perca mais tempo. Você está iniciando um ano. Queira obedecer a Deus, tudo que Ele te orientar, seja na palavra, seja usando um profeta, onde você faz prova de Deus e vê que Deus está falando com você seriamente. Cumpra aquilo que Deus está te orientando, porque com certeza Ele já está vendo o seu futuro e Ele tem bênçãos para mim e para você. Mas nós, movidos pelos nossos achismos, quebramos muito a cara. Por isso, inicie esse ano tomando essa decisão em acatar, em obedecer tudo que Deus te orientar. Porque com certeza você vai ser abençoado. É tempo de fazer a diferença. É tempo de vivermos o extraordinário, o novo de Deus. Mas para que isso possa acontecer na sua vida e na nossa vida, eu e você, nós precisamos deixar a mentalidade antiga de querer andar segundo o nosso ponto de vista, mas venhamos a preferir andar segundo a ótica do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, edifique vidas para que elas façam as melhores decisões, para que elas colham os frutos que o próprio Deus quer entregá-las, como consequências das suas atitudes. Deus te abençoe.